Isso aqui é sinal de ano normal, né? Eu chamo de normal. Existe sinal de ano daquele que vai vir ainda, né? Então você faz ele para frente, ó. Ano é o que vai vir. Se você fizer para trás, é o ano que passou, né? Mas uma coisa assim que eu prefiro falar é que se você está na dúvida e está vendo assim, será que ficou claro a minha sinalização? Eu gosto de fazer o sinal de passado, de futuro, para aí ficar, né, mais fácil entender. Ou só esse apontamento aqui. Boa noite. Então, por exemplo, você vai fazer o ano que vem. Vai fazer ano, aí você faz o movimento que vem. Ano passado, você vai fazer o sinal de ano para trás, passado. Entendeu? Fica mais claro para o estudo ver, né, e entender assim, de primeira a sua sinalização. Tá bom? Mas vai falar só sobre o ano vigente, ano desse ano, tem esse ano aqui. Ou você vai falar o ano que você nasceu. Você pode fazer só esse risquinho aqui. Aí você faz a datilologia dos números do ano que você nasceu. Entendeu? Aí a gente vai pegando essa prática aí com o tempo. Depois eu vou repetir, tá? Agora, mês de janeiro. O mês de janeiro é só você fazer o J aqui no ar. O J, né, com o dedo mindinho, você risca aqui. É o J. Mas aí, né, você me pergunta, mas aí, né, tem outros sinais assim. Exemplo, oportunidade. Oportunidade é só aparecer aqui. Então, como que nós vamos saber o significado? Aí é o que eu sugiro. Se está falando sobre o mês de janeiro, isso aqui primeiro, e no mês de janeiro, aí você continua a sinalização. Se fazer solto, né, colocou aqui oportunidade, é para aproveitar. Tem que ter uma ênfase quando você faz esse J aqui no ar e faz isso aqui, ó, esse montinho aqui no queixo batendo, é para você aproveitar essa oportunidade. Isso. É tipo como se tivesse, né, uma redundância para você, olha, fica atento, isso aqui é muito importante. É tipo isso. Mês de fevereiro. Fevereiro, aí a letra F, você pode fazer aqui, ó, balançando assim, como se fosse, né, uma festinha, ou aqui no rosto. Aí existe diversas sinalizações sobre o mês de fevereiro. Que você pode fazer assim, por causa do carnaval, né? Ou assim, ou assim. Aqui no nosso estado, eu vejo muita gente usando assim. Aí eu escolho usar isso aqui, né? Porque é aqui da nossa religião. Tá bom? Mês de março. Março, normalmente, eles fazem datilologia aqui no Espírito Santo. Só que aquela datilologia super rápida. Você faz o M, né? Só que o que acontece? Nos cursos, eles ensinam também a gente fazer assim, faz o M e C cedilha. M, C cedilha. Para não fazer essa datilologia gigante, você faz só o M e C cedilha. Balança não, desculpa, é o M, C cedilha. Tá bom? Por causa do maço. Mas também tem esse maço aqui que os outros estados usam. Só que isso aqui é manga. Então, para não confundir, eu vou usar isso aqui. Março. Sinal de abril. Por causa de Tiradentes, né, que ele, né, da fama, né, dele ter se enfocado. Então, abril é assim. Abril. Puxando aqui, né, a cordinha do enfocamento. Maio, também aqui no Espírito Santo da datilologia, a gente faz maio, faz o M, A, I, O. É tudo assim, é como se fosse, né, rapidão. M, A, você vai subindo a mão e fechando. Aí faz maio. Bom, lá em Minas, por exemplo, maio é assim. Que é igual ao sinal do Flamengo, né, do futebol. Então, existe. Mês de junho. Mês de junho tem as festas juninas, né, que culturalmente são conhecidas no Brasil inteiro. Então eles fazem a fogueirinha, aqui ó, junho. Faz atenção à
fevereiro, tá bom? Julho também é datilologia, só que como é muito rápido, a gente faz JL. Tá? Tem estudo que faz tudo, julho. Aí a gente só faz o JL, que é o mais fácil. Tá bom? Agosto. Agosto, a letra A, você faz aqui, ó. Agosto. Lembra do sinal de gostar? Né? Aí faz menção a isso de agosto. Setembro, por causa do 7 de setembro, eles fazem a marcha. Aí como que é a marcha? A mão tá assim, ó, você joga para fora. Setembro. É como se isso aqui fossem as pessoas marchando. Boa noite. Tá bom? Aí, porque, um exemplo, passeata, trânsito, tem soldados de um exército, a gente faz isso aqui. Então, essa é a menção do mês de setembro. Você flexiona aqui os dedos e joga para frente. Tá bom? Aí, às vezes, na hora que a gente está aprendendo, a gente confunde com jovem. Né? O jovem é para cima. Setembro, a gente joga para baixo. Aí você não faz com os dedinhos abertos, não. Faz ele fechadinho e joga assim. Setembro. Então, tem gente que às vezes faz ensinar. Não faz ensinar. Isso aqui é ensinar. Bom, é só o dedinho assim. Isso. Setembro. Outubro é o ozinho. A gente faz aqui, outubro. Isso. Novembro a gente faz quicando. Novembro. Em dezembro a gente faz essa barba do Papai Noel uma vez. Tá bom? Uma vez só. Se ficar fazendo várias vezes, vai virar Natal. Tá bom? Vamos lá. Sinal de Natal, a gente já faz mais de uma vez Natal. Sinal de Carnaval, a gente pode fazer assim ou assim, como eu falei, né? Por causa das máscaras, isso que significa uma pessoinha pulando. Festa, comemorar, celebração, a gente faz esse movimento aqui, ó. Celebrar também, né? Celebrar. Tudo assim que é sinônimo, a gente usa aqui. Festa, celebrar, comemorar, tá bom? Festa junina e junina, você vai fazer festa, aí você faz o junino. Se for julina, festa de julho, entendeu? Aniversário. Aniversário, ó, lembra de idade? Idade. Você pega aqui o dedo mindinho e raspa aqui 2 vezes. Idade. Qual a sua idade? Então, aniversário é os 2. E você faz esse movimento aqui, ó. Idade. Festa de aniversário. Tipo, triângulo. Ou tipo, você vai falar, meu aniversário. Vamos lá. Sinal de agora e de hoje. É igual. O que muda vai ser o movimento labial que a gente faz. Tipo, você vai falar de agora, porque você começa a ler da boca com A. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer esse movimento da boca, né? Porque, tipo, se você vai falar ó, você não faz A. Hoje. Né? Se falar agora, então muda o movimento labial, muda quando a gente faz o sinal, por isso que a gente sabe a diferença. Porque também um exemplo, se eu estou aqui e vou ensinar para vocês, eu vou criar um movimento. Eu estou com uma certa pressa, então eu quero dizer agora. Mas se eu faço uma expressão normal, aí dá para entender que é hoje. Então, assim, como que a gente vai entender o sinal vai depender também da nossa expressão facial. Deixa aqui só para melhorar o som. Ontem. O sinal de ontem é a letra L, que você coloca aqui e joga para trás.
ontem. Ontem. Vai falar anteontem. Você vai virar esse L duplo aqui e joga para trás, ó. Anteontem. Né? Aí se for anteontem, você faz isso, gente. Aí daqui a pouco não vai caber um monte de dedo aqui. Você vai fazer assim. Pode pra cá. Vem? Não. Sinal de amanhã. Sinal de amanhã, esse dedo médio aqui, ó. Isso, os outros continuam normal, tá vendo? Só o dedo médio, você vai colocar ele aqui na testa e vai puxar. Isso. Amanhã. Depois de amanhã. Você vai fazer depois de amanhã. Como? Sim. Ó, depois de amanhã. Depois. Aí você fala o dia. Bem no dia tal, né? Tipo dia 5, você vai falar. Amanhã. E calendário. Lembra que o sinal de mês é assim? Né? Calendário você vai fazer assim. É como se você estivesse arrancando a folhinha. Tem aqueles calendários que você puxa assim a folhinha? Então, aqui é essa a ideia, você arranca a folhinha. Tá bom? Por isso que faz esse movimento. Então, você está falando do calendário, você faz isso aqui. Tá bom? Fica riscando aqui. É mês, você coloca isso aqui. Vocês vão me ver muito assim, eu coloco o nome em algumas configurações de mão para ficar mais fácil e claro para a gente entender melhor. Mas isso não significa que o nome dessa configuração de mão é o que eu estou falando, tá? Eu só falo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu chamo esse aqui de D, porque lembra a letra D do alfabeto manual. Mas aí, o nome dela não é D, ela tem uma numeração específica, tá bom? Aí isso com o tempo a gente vai vendo aos poucos. Mas, por exemplo, ó, faz o D. Quando eu falar para você consertar a sua mão, você vai lá e faz o D bonitinho. Se eu falar assim, faz o D mais fechado, D fechado, tem um D fechado? É esse aqui, ó. Porque existe diferença, gente. Não tem como você fazer um exemplo. A cor amarelo. Amarelo é esse D fechado, que a gente faz isso aqui, ó. Né? Agora imagina se eu vou falar de Deus assim. Não tá certo. Entendeu? Deus é a letra D. Por isso tem diferença. A letra D, ela é aberta. A gente vê, né, o buraquinho aqui e tal, Deus. Aí eu vou falar da cor amarela, que eu risco e faço esse desenho fechado. Tá bom? Eu vou falando assim porque vai ficar mais fácil para a gente memorizar, tá bom? Vamos lá, vamos repetir. Não falei presente, passado, futuro não, né? Então vamos lá. Sinal de presente, olha que legal, é o mesmo que hoje, que agora, tá bom? Porque está falando sobre hoje, presente é hoje, tá? Mas aí tem o mesmo significado de presente de hoje, de presente de presente? De dar presente? Não. O sinal de presente é esse aqui, ó. Você faz um laço, tá vendo? E puxa. A gente não vou te dar um presente? Porque eu faço que eu amarro o laço aqui. Esse presente só serve para presente que você vai dar ou receber, tá bom? O presente hoje só serve para hoje. Pai, o computador não mandou assim fazer? Como assim? Não sei, tá no dedinho, não, você tá vendo muito. Tem alongamento aí? Tem. Ai, que estranho. Uma coisa que a gente aprende muito na faculdade é a gente fazer exercício com os dedos, tá? Aqui, ó, Dói mesmo. Tem um movimento que eu faço que eu também sinto muita dor aqui. Aí eu tenho que alongar muito antes de fazer. Até agora eu não estou lembrando. Nossa, eu não entendi. Para o violão, Paty, a gente geralmente pega o braço do violão, né? Por exemplo, aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Alongamento aqui, ó. Eu faço o contrário. Né? Aí pegar alguma coisa semelhante, você pode fazer isso aqui, Para ó. poder, né, alongar os dedinhos Dessa e forma tal. assim. Eles Até no não braço mesmo, acho que no braço mesmo funciona. Dessa forma, né? Você Eu dá uma- aprendendo também por causa disso de musical, até eu faço esse aqui, ó. É, exercício. Os acordes. No dedinho, porque ele dói mais, geralmente. E também eles ensinam a gente a pegar aquela bolinha de fisioterapia, até que os cachorros têm, e ficar fazendo esse movimento. Eu tenho, quando o médico está
você jogando para trás aqui, ó, passado. Mas é um passado distante, aí você muda a expressão, ó. Se é bem distante mesmo, existe esse sinal aqui, ó, que a gente faz para eterno. Você deixa o indicador livre, aí você pega o dedo médio e fica raspando assim, ó, para frente. Eterno. Infinito também serve. Tem vários sinais para isso, tá? Mas os sinais para isso serve eterno. Aí você pode jogar para trás também, ó. Como se fosse lá no passado distante, no ano de 530 antes de Cristo. Tem que fazer a expressão. Há muito tempo, dá para usar muito tempo não, né? Pode. Há muito tempo. Sinal de vida. Sinal de vida é esse montinho que a gente usa, né? Não tem quando a gente faz aqui, é o sinal de beijo. Futuro? Oxe. Vamos lá, futuro. É a letra F, a gente faz esse movimento aqui, aqui tá ligado? Ó, futuro. Aí você faz a expressão, ó. É como se estivesse olhando lá pra frente. Futuro. Viu que no vídeo que eu mandei lá no grupo, eu fiz esse movimento aqui? Então, eu falei daqui a pouco no vídeo, né? Ele significa também breve, brevemente. Entendeu? Quer dizer que é um futuro logo ali. Entendeu? É um futuro perto. Aí a gente faz esse movimento aqui de ele balançando. Tá? Aí é um futuro normal, a gente faz esse movimento como se subisse uma montanha. Aqui, ó. Tá bom? O sinal de vida é um montinho que a gente faz aqui no coração. Isso. Esse movimento aqui. Vida. Esse é fácil, né? Tá bom? Aí dependendo da sua expressão, você vai falar vida, viver. Essa expressão não, desculpa, do contexto. Viver. Aí tipo, se fosse um professor fazendo chamada e tal, e é o surdo respondendo, porque o professor vai ter que olhar, não vai fazer chamada assim, João, esperando a pessoa responder, porque o surdo normalmente não vai responder. Ele vai fazer algum sinal. Ele pode falar isso aqui de presença. Então, pode ser presença, de que você está no ambiente, pode ser existir. Então, assim, vai tudo depender do contexto. Bom, vocês vão me ouvir muito falando essa frase, tá? Vai depender do contexto. Pati, vida eterna, então. Vida eterna. Aí, assim, os sinais, nem sempre você precisa repetir mais de uma vez. Tá bom? Você pode fazer vida uma vez só, por exemplo. Assim como pode fazer duas. Tá bom? O que não pode é ficar o tempo todo aqui. Vai ficar olhando. Só uma ou duas. Isso, uma ou duas. Aí dependendo do contexto, se for uma música, né, que está falando sobre alguma coisa que você quer fazer no ritmo, pode fazer mais de um movimento, mais de dois, né? Depende do que a gente está fazendo também. Tá bom? Vamos lá. Agora é uma prática. A prática ajuda a memorizar melhor. Então, você vai falar que você nasceu na sua data de aniversário, né, claro? E esse é o sinal de nascer, tá? De nascer. É igual quando nasce natural, né? Nascer. Então, nascer. Lembrando que, tipo, esse nascer só serve para seres humanos, porque os seres humanos nascem assim, tá bom? Não tem como você falar que uma flor nasceu, né? Como assim, né? Uma flor nasceu, você estava grávida, a flor nasceu? Então não pode. Você vai falar sobre flor, aí você fala que ela nasceu. Esse aqui é o sinal de criar. Criar. Criou, criação, fez aparecer alguma coisa. Então a flor, ela nasce assim. Aí você pode mostrar como ela nasceu, né? Tipo,
né? Aí você mostra, vai tipo desenhando para o filho entender. Então, para seres humanos, nascer é assim. Por isso que quando a gente tem aquela janela do intérprete, é importante a janela pegar aqui, ó, daqui de baixo até um palmo em cima da cabeça. Por quê? Porque existem movimentos que a gente faz aqui, ó. Se a janelinha do intérprete pegar só essa parte aqui, a intérprete essa daqui, né? Então faz esse movimento. Então por isso que é bom quando a gente está vendo nas janelinhas lá a televisão, o intérprete aparece normalmente nesse pedaço. Tá bom? Para animal de manhã assim, não. Não. No animal, você vai ter que fazer classificador. Porque cada animal também nasce de um jeito. Porque como eu falava, uma coisa grande quando é um gatinho nascendo, né? Porque se é uma vaca, por exemplo, nascendo, agora eu vou ter que explicar, né? Normalmente acho que o animal fica em pé, né? Quando é grande assim, você vai ter que explicar como ele nasce, entendeu? Não aqui em você. Você vai montar o animal aqui e aí você fala para ele nascer. Entendeu? É tudo assim, uma encenação que você vai montar. Então, teatro. Isso. Tá? Vou começar com você, Lívia. Você vai falar o dia que você nasceu, né? Aí vai explicar o mês, o ano. Tá bom? Todo mundo vê. Tá. Tem como repetir os meses de novo? Tá, vamos repetir então. Mês. Esse é o sinal de mês. Faz direitinho, não é assim. Ó, olha a mãozinha como é que fica. Tá vendo? Você vai fazer esse risco aqui, ó. Isso. Mês. Oi? Descascar uma banana. E você pode riscar várias vezes para falar que é plural. Tá bom? Tipo, meses. Você faz isso aqui. Não faz meses aqui, porque isso aqui é calendário. Tá bom? Tem essa diferença. Mês de janeiro, você vai fazer mês de janeiro. Isso. Dá um risco. No J aqui. Isso. Mês de fevereiro. Isso. O F, ele está meio que virado para você, tá? Você faz ele assim como se fosse uma máscara para você. Fevereiro, março. Mês de março. Isso. Mês de abril. Abril é a letra A. Abril, maio. Mês, aí você faz a datiologia de maio. Mês de junho. Mês de julho. Isso, o J e o L. Mês de agosto. Mês de agosto. Mês de setembro. Isso. Mês de outubro. Mês de novembro, o N pulando aqui. E o mês de dezembro. Assim é? Como que é? Ó, esse movimento aqui, ó. Isso. Não faz assim na frente da sua cabeça, não. Faz aqui, ó. Tá? Porque na Libras é importante você deixar a sua cabeça visível. Entendeu? O estudo poder ver o seu rosto, ver as expressões, fazer leitura labial. Entendeu? Então, quando você for sinalizar, evite sinalizar muito assim perto do rosto. Use esse espaço neutro aqui, ó, que a gente tem. Tá bom? Oi? Ano? Oxi, ano, tá? Esse é o ano que a gente está. O ano para frente é o que vai vir, o ano para trás é o que já passou. Tá? Então você vai falar sobre o ano que você nasceu, você faz ele para trás. Entendeu? Vamos lá? Lá, o meu nascimento, né? Foi dia 17
17 de fevereiro. Do ano atrás, né? Isso. 2009. Vai lá, Cascavel. Lá, boa noite. Nasci no ano 1957, no mês de agosto e de 16. Vamos ensaiar juntos aqui. Não quero entregar a idade, né? Não gosto da minha idade. Posso pensar? Posso ver o nascimento. 24. Não sei. Faz um mês. 24 do mês de agosto, né? Agosto do ano. Cadê São João? Isso mesmo. Não volta para trás. Para trás. Isso. Aí faz o número 1982. Eu vou ler faixa etária, né? Tem como você. Aqui fica só interno. Não sei o que eu falo. Eu nasci. Pode fazer acabamento. Eu nasci. Mês. No mês de agosto. Dia. Eu não vou copiar. Pode copiar. Dia 8? Dia 8. A gente não vai fazer zero antes, né? Vamos sim. 8. Dia 80. Você faz o ano passado. Isso, aí 1980. Isso. Florete. Meu nascimento. Dia. Dia 7 de novembro. 1907. 6. Muito bem. Isso aí. Ivânia. Na hora. Nasci. Dia. Assim, Ivânia, mostra essa parte aqui. Isso, né? 24? Isso. Do mês de dezembro. Do ano. 1900.
certinho. Sua mãe é um presente. Mulher de vocês, né? Ganha. Eu sou um presente. Não, quando lembro, você não presente. Vamos lá. Boa. Noite. Boa noite. Eu nasci. Dia. E tem a colinha ali. Não, mas não. É isso mesmo? Dia 4. Isso. Qual foi o mês? Dezembro? Faz assim só. Só uma. Não fecha, deixa abertinho assim. Imagina que tipo a barba do Papai Noel. Faz assim, né? Esse dia. Isso. 21. Mês de abril. Esse que tem abril. Do ano 1991. Parabéns. Boa noite. Eu nasci 20 de junho de 2012. Muito bom, gente. Parabéns. Muito bom. Por que eu não corrigi quando vocês não faziam menção do dia, do mês ou do ano? Porque, como o contexto já está dentro de dia, sobre coisas de mês e de ano, então necessariamente não precisa você fazer dia, mês ou ano. Eu só pedi para vocês fazerem isso agora para fixar, entendeu? Mas, se tiver um contexto que fala sobre dia, mês, ano, ou seja, eu estou falando sobre o meu nascimento. Eu já avisei, né, para todo mundo, ó, tem eu nasci. Então, por isso, não precisa fazer dia, mês e ano, tá bom? Eu só falo para fazer porque quando estiver fora do contexto. Né? Vamos supor, por exemplo, eu estou falando para vocês aqui que nós devemos aproveitar essa oportunidade de aprender, estudar Libras. Então, ou seja, eu usei esse J aqui no A. Então, como eu estou falando sobre isso daqui, aí vocês, se eu não estiver falando, se eu estiver só sinalizando, vocês podem dizer, será que ela falou sobre oportunidade ou sobre o mês de janeiro? Entendeu? Então, quando eu vou falar num contexto assim, por exemplo, e aí? Viu a diferença? Porque como eu não falo, não tem como vocês saberem se estou falando sobre mês ou qual é o assunto. Só que vocês perceberam que eu fiz o sinal, vocês já sabem que isso aqui é mês. Então vocês falam, ela fez um mês, e isso aqui, que mês é esse aqui, né? A gente não sabe. Isso aqui é a
o azul. Então, qual é o mês azul? Né? Então, pode ser, entendeu? Então, nesse caso, vocês, assim, se vocês estivessem já sabendo sobre as cores, vocês iam entender de primeira que eu estava falando do mês azul. Mas como a gente não estudou cores ainda, então, não foi. Mas entenderam o contexto? E se eu estou falando sobre, né, mês de ano, fica mais fácil entender se eu avisar. Né? Agora, se eu não estou falando, aí fica mais difícil. A pessoa pode confundir com o mês de janeiro, só que eu estou falando, aproveitando a oportunidade. Ou se eu falei do mês azul aqui e a pessoa não sabe de cor, pode ficar confuso também. Então, assim, por isso que eu gosto de avisar antes, né? Mês, ano, dia, eu acho que fica mais claro. Mas é como que a gente faz então? Se estiver dentro do contexto sobre o nascimento e eu quero falar o dia e o ano, então assim, como faz? Vou dar um exemplo. Nós estamos falando aqui sobre, né, datas, então eu já vou direto. No seu aniversário. Né? Eu falei sobre o meu aniversário, entendeu? Eu não precisei falar de mês, de ano, porque eu já avisei para vocês que é o meu aniversário. Entendeu? Então, na hora, você não precisava fazer mês, ano, dia. Eu acho que direto, entendeu? Aniversário. Aqui dia, já puxei aqui logo, 25. De que mês? De agosto. De que ano? De 1994. Entendeu? Eu já fui direto. Mas se eu não estivesse falando sobre o meu aniversário, se eu chegasse aqui do nada, eu falaria, eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano 1994. Entendeu? Fica mais fácil assim quando a gente avisa. Por isso assim, que na Libras eu falo muito sobre isso, de que eu entrego o ouro logo. Né? Tem estudo que não gosta quando a gente entrega o ouro, ou seja, você já vai falando antes mesmo do que é. Eu já aviso logo. Por exemplo, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o meu aniversário. Aí ela vai falar sobre o aniversário dela. Aí já vou falando a data, o ano e tal. Só que tem estudo que prefere tipo um suspense. Né? Aí por isso que a gente faz tudo detalhado. Vai falando tudo, não tem meu aniversário, no dia que eu nasci, fala tudo, entendeu? Tem estudo que gosta, desse jeitinho que prefere, entendeu? Então assim, você vai ter que entender e saber lidar com cada um. Porque na verdade o estudo é igual a gente. Aí tem pessoas que, um exemplo, meu marido, ele gosta de detalhes. Eu não, eu gosto que vai logo ao ponto, né? Então, nós somos diferentes. Quando eu vou conversar com ele fala os 1500 detalhes dele, depois eu vou e falo do meu jeito. Aí ele pergunta como ele quer saber. Oi? Está sendo gravado, eu vou mandar. Eu vou enviar para ele. Essa eu não pergunto. Uma expressão que eu também, depois que eu comecei a aprender Libras, que eu mudei lá em casa, né? E assim, as crianças ficam brincando, eu fico corrigindo, porque quando a gente às vezes está falando de um jeito e a outra pessoa não escuta, ela fala assim, nossa, parece que é surdo. Né? Então, não falem isso, tá, gente? Essa expressão acabou a partir de hoje na vida de vocês, se vocês falarem isso. Por quê? Porque isso é pejorativo. Né? A pessoa não ouvir tem N motivos, né? Ou ela nasceu, ou passou por alguma doença, ou existem vários motivos por que a pessoa é surda. Então não pode ser algo ruim. Você falar, né, que você parece surdo, né? Então quando a pessoa não está te ouvindo, fala o que realmente está acontecendo. Você não está me ouvindo, não? Né? Vai chamar a atenção? Você não está me ouvindo, né? Já fala logo o que realmente é, né? Não vamos chamar a pessoa de parece surdo, não está ouvindo, mas falando com você, não faz mais isso, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a recapitulação das outras aulas, porque a maestra aqui, e é bom que vocês fixem, né? Mais. Libras, mas é língua.
entendeu? Não é linguagem ou linguagem. Bom, Libras é língua desde o ano de 2002. Então, ela é, assim, por lei, ela é reconhecida igual ao português. Bom, então, pode comparar? Não, não pode, porque a gramática é diferente. No português, a gramática a gente já conhece, já somos acostumados a falar, né? Na Libras, não. A Libras ela é um pouco parecida com a gramática do inglês, né? Porque às vezes o sujeito vem primeiro, às vezes o objeto vem primeiro, mas a ação normalmente está no final. Então eu digo ação, que vai para o final, não só o verbo. Porque às vezes nós, né, aqui no português, a gente tem verbos que não conjugamos. Na Libras também tem alguns tipos de ação que é considerada como verbo. Por isso que eu não falo verbo, eu falo ação. Então, tipo, se hoje vai chover, nesse caso, você vai trazer a ação primeiro, para avisar logo que chover, parece que vai chover. Né? Na Libras, assim, às vezes um pouco é bom, entendeu? Porque no português, por mais que eu estava falando sobre detalhes, né? Na Libras, às vezes vamos ter mais detalhes, mais do que tem no português, e às vezes vai ser ao contrário. Na Libras vai ter menos detalhes que tem no português. Porque às vezes no português a gente tem muita redundância. Né? Para a gente assim, que já estudou alguma vez na vida, vai fazer uma redação, às vezes a gente tem que ficar enchendo linguiça para a redação ficar, né, com aquele tanto de língua. Então vai chegar uma hora que você vai ficar repetitivo. Então, tem que tomar cuidado, né, para o professor não perceber que você levar um zero. Na Libras é a mesma coisa, só que ao contrário. Você vai pegar esse monte de repetição e vai enxugar, porque vai ficar melhor. Porque para o surdo, às vezes, esse monte de repetição, ele não entende por que a gente faz tanta repetição. Né? Por exemplo, em músicas, principalmente, a gente repete muito uma frase, fica cantando um tempão aquela mesma frase. Né? Para o surdo, isso é cansativo. Eu penso assim, minha opinião, tá, gente? Não é uma coisa de lei lá dentro da Libras, não, é minha opinião. Eu acho, tá, os surdos que me perdoem, que se os ouvintes ouvem a repetição várias vezes, o surdo também tinha que ver a sinalização várias vezes. Só que a gente não é ensinado assim. A gente é ensinado a melhorar o surdo. Então, assim, às vezes, aqui na igreja, eu faço interpretação nos cultos. Aí, às vezes, está lá o palestrante ou o pregador falando, por exemplo, 3 frases que significam a mesma coisa. Eu não vou interpretar as 3 frases, entendeu? Eu vou fazer uma vez só. Por isso que, às vezes, quando eu estou lá na frente, eu fico parado. Porque eu já fiz aquela frase e o pregador está repetindo. Ou se não, eu estou prestando atenção no que o pregador está falando para eu poder traduzir de forma clara para o surdo, né? Como eu falei, a gramática muda. Então, assim, o nosso cérebro que passa. Aqui frases simples, como é o dia que eu nasci, o mês, o ano. Sinceramente, para o surdo, não importa se você alterar a ordem, que nem alguns quiserem, né? Primeiro falar do ano, depois o mês, depois o dia. Para a gente que no português é muito raro a gente falar, eu nasci no ano de 1984, do dia 25, no mês de agosto. A gente não fala assim, a gente fala na ordem. Eu nasci dia 25 de agosto de 1984. Entendeu? Então, assim, o surdo, às vezes, ele não vai se importar se você tirar essa ordem. Mas a ideia, ela tem que ficar clara. A ideia da mensagem. Entendeu? A música funciona a mesma coisa na repetição. Você repete a melodia, mas o refrão várias vezes. Ela funciona a mesma coisa que um palestrante? Parecido. A diferença é que, como é música, você pode deixar as coisas mais melódicas e poéticas. Né? O que
que assim eu faço, por exemplo, prolongar o movimento. Vamos supor, está cantando lá, por exemplo, minha vida, um exemplo, né? Aí você faz aqui devagar. Entendeu? Você faz o mesmo movimento, ou sei lá, no som, só que você vai sinalizar no mesmo ritmo que está tendo, que você está ouvindo. Porque isso é até bom, porque o surdo vai ver e vai tentar imaginar como é o ritmo. Entendeu? Porque já que ele não vai conseguir ouvir o som. Apesar que todos eles sentem a vibração. Por isso que eles gostam tanto desses instrumentos que marcam, né? Que a gente fica o coração até batendo assim, a bateria, o contrabaixo, né? Ou de repente o violão que está bem marcado, eles conseguem sentir. Eles gostam até quando o chão é de madeira, porque ressoa, né? Eles conseguem sentir. Então é bacana a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas então, a Libras é língua, não é linguagem. Então todo mundo que falar com você vai falar, Libras é língua. Ela é reconhecida por lei desde 2002 e ela também tem um decreto de 2005 que todas as faculdades, né, têm essa disciplina de Libras para fonoaudiologia, pedagogia, todos assim que mostram sobre licenciatura, né? Hoje é obrigatório a faculdade passar essas disciplinas. Tá? Alguém tem dúvidas? Perguntas? Nada? Nada? Então vamos lá. Acho que não precisa mais a gente gravar, né? Já que os sinais, o que vocês acham? Grava os sinais ou já deixa já prontinho na aula assim, para vocês verem depois? Acho que uma aula que faça mais. Então tá bom. Então, vamos aproveitar a Ivânia, né? Que falou. Vem, Ivânia. Tá fácil, Ivânia. Nicola. Eu só tenho uma dificuldade para melhorar. Não, eu vou fazendo aqui se você esquecer. Não, você faz essa bola. Qualquer coisa vocês ajudam também, tá? Eu tenho que trabalhar isso. Eu faço o André pode ir. Eu tô filmando. A Sandra vai ser o próximo. Eu tô olhando mais. Faz a cor. O Márcio vai fazer meses do ano. Meses do ano. Do ano, só esfregando assim, não, com as duas mãos. Isso. Tá bom? Aí você começa ali, pode olhar. Faz a cor pra mim. Você ajuda ela? Eu só não lembro do seu vocabulário. Vocabulário é a letra V, ó, puxando aqui, ó, vocabulário. Isso. Bom? Começa de novo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro com as duas mãos, outubro, novembro, dezembro, presente, passado, futuro. Olha para ela. Vida. Vocabulário. Puxa. Isso. Natal. Carnaval. As duas mãos. Perto do rosto. Festa. Comemorar. Festa junina. Aí você faz festa. E aqui. Ou festa junina. Aniversário. Agora. Hoje.
ontem, anteontem, amanhã, e calendário. Faz os 4 assim. Calendário. Isso aí. Aí, Maestra, a gente faz esses vídeos porque ajuda